A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia e do IBDE, tem a honra de apresentar o webinar Alterações da MP 998 de 2020 a caminho da modernização no setor elétrico. Evento promovido pelas referidas organizações com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, sendo energias renováveis e acessíveis, indústria, inovação e infraestruturas, e o outro, produção e consumo responsáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB São Paulo. Boa tarde a todos que nos escutam. Hoje a gente tem um webinar bastante especial. Queria aproveitar desde já para agradecer imenso o tempo do secretário Rodrigo Limpe e todos os demais, Guilherme, Falcone também. Bom, hoje a gente vai discutir um tema bastante importante para o setor, a medida provisória 998, que é chamada, inclusive, da mini-reforma. Para a gente discutir o tema e aproveitar bastante o tempo das pessoas, dos excepcionais convidados que a gente tem hoje, a gente vai ouvir o secretário de Energia do Ministério das Minas e Energia, Rodrigo Limpe, o Guilherme Jorge, que é hoje o presidente da APINE, o Luiz Falcone, como eu chamo, né, que é da minha comissão, membro da comissão e também diretor de regulatório da EDP Energias, e o Rodrigo Machado, para quem eu vou passar a palavra agora também, que é o presidente do IBDE, que está organizando com a gente este evento, tá? E, bom, muito obrigada a todos novamente, vou passar para o Rodrigo e depois passar para o secretário para que a gente possa discutir um pouquinho o que a medida trouxe de novidades, qual a visão do Ministério sobre a medida e como que a gente está a caminho ou não dessa modernização do setor elétrico. Rodrigo? Oi, exatamente, Maria. Obrigado. Exatamente no momento que você ia me passar a palavra, eu tive uma intermitência na internet aqui. Essas coisas, as belezas e as dificuldades dessa nova era. Vou ser bem breve, eu gostaria aqui de inicialmente, em nome do IBDE, agradecer imensamente a presença do Dr. Rodrigo Limpe, né, pelo tempo aqui, compartilhar as informações conosco, esclarecer um pouco a visão do governo, do Ministério, com relação a essa modernização e, obviamente, a presença do Guilherme Velho, para debater, né, com o Falcone os temas relevantes. Nós, do BDF, eu agradeço a Maria João e o Falcone, que são nossos coordenadores da Comissão de Energia do IBDE, e a Maria João agora ocupa, né, também a cadeira ali da Comissão de Energia da OAB. Então, isso nos dá esse privilégio de fazer esse evento conjunto aqui. Eu brinco que a pandemia foi muito boa para o IBDE, né? O IBDE deixou de ser brasileiro e virou internacional. A gente tem um alcance. Tive alunos, né, da Suíça, localizados na Suíça, na Inglaterra, nos últimos cursos, bem interessante. Então, acho que é um tema super atual, relevante e que ainda tem muitas dúvidas, até porque a MP está em discussão. E, a meu ver, aqui 2 pontos, estou fazendo uma provocação e eu não vou fazer parte do debate em si, mas uma provocação inicial. A MP saiu com algumas questões que eram, de certa forma, esperadas, mas que a forma como veio está gerando discussão. Uma delas é a fim do benefício da TUD, né, que já era algo esperado, mas tinha a expectativa de vir alguma questão da valoração das externalidades positivas das energéticas. A meu ver, a opinião pessoal, Rodrigo Machado, é algo que se impõe necessário, né, até em linha com as novas diretrizes da economia global. Só que você tem uma data para o fim do que há hoje, mas não há uma clareza do que vem pela frente, né? Então, eu até escrevi um artigo faz pouco tempo dizendo que não foi um período de transição efetivo, porque transição é eu sair do A e ir para o B, ambos conhecidos, né? Hoje a gente só está saindo do A e não sabe
onde nós vamos chegar, né? Então, isso é uma das coisas que preocupa, seria muito bom ouvi-los sobre esse tema. E o outro tema é o P&D, né? Nós, como Instituto de Pesquisa, né? Apesar de nunca termos feito um P&D, já até pensamos nisso no passado, mas um P&D na ANEEL, mas como pesquisa a gente se preocupa com essa questão da pesquisa e todo mundo já se esperava essa utilização do caixa do governo para abatimento, para amortização tarifária, que me parece fazer todo sentido, né? Mas essa projeção de utilização por 5 anos aí de 25%, e como vocês enxergam isso, em termos de se há uma percepção do possível impacto disso, né, no desenvolvimento da pesquisa, dos centros de excelência no país, nesse momento que a gente depende muito, né? O Guilherme com certeza entende disso muito melhor que eu, mas essa revolução tecnológica que a gente vai viver. Então, esses 2 temas que eu gostaria de fazer, essas 2 provocações, são muitos outros temas, muitas outras questões que eu gostaria de ouvi-los. Então, mais uma vez, agradeço, devolvo a palavra para a minha caríssima Maria João, agradecendo também ao Luiz Falcone, meus caríssimos coordenadores, e o BDE está em ótimas mãos aqui. Parabéns a vocês pela organização do evento. E bom evento. Obrigada, Rodrigo. Sem muito mais delongas, porque a gente quer mesmo ouvir ao secretário. Obrigada mais uma vez, secretária. A palavra está com o senhor. Opa, estava apanhando o microfone aqui. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da OAB, do IBDE, OAB São Paulo e IBDE, pela oportunidade de estar aqui conversando com amigos, doutor Guilherme Velho, doutora Maria João, Falcone, agradecer também o Rodrigo Machado, sobre tema tão relevante para o setor elétrico, especialmente para o Ministério de Minas e Energia, mas para todo o setor, que é a MP 998 e a modernização como um todo. Eu gostei muito desse link do evento, da 998, com a modernização, que nós não temos dúvida de que ela é um passo para a modernização, mas a modernização ela não é um ato, né? Modernizou, ponto final. A modernização é uma caminhada. Muito já foi feito, entendemos que endereçamos mais alguns pontos na 998 e ainda muito a fazer. Até antes de entrar na 998 específico, só destacar alguns pontos que foram endereçados, especialmente nos últimos 20 meses, que vão na linha da modernização de um setor. O que é o setor que a gente quer? A gente quer um setor mais eficiente, com maior racionalização de subsídios, com melhor alocação de custos, com maior liberdade de escolha para os consumidores, para os agentes, em que o mercado tenha condições de ele mesmo encontrar as soluções mais econômicas para o consumidor, garantindo naturalmente as menores tarifas e a segurança energética. Nós queremos um setor que englobe esses pontos e que traga benefícios para o consumidor. Afinal, é para o consumidor que o setor existe. Falando de um dos pilares da modernização, que é a abertura do mercado. Desde 2003, que não havia nenhum ato concreto relacionado à redução dos requisitos para acesso ao Mercado Livre. E houve, de fato, avanços no final de 2018 e na portaria 465, no final de 2019, que reduziu o requisito de 3 mega para 500 kW para o consumidor ter acesso ao Mercado Livre, eliminando aquela faixa de consumo em que só poderia comprar de fonte incentivada. Com isso, a gente agrega competição na oferta e, consequentemente, benefícios para os consumidores. Na própria portaria, que reduziu até 500, já foi sinalizado que deverão ser feitos estudos aí pelas instituições, naturalmente, com o setor como um todo, para que a gente possa avançar até menores níveis de demanda, até chegarmos no consumidor residencial, que já é uma realidade em diversos países no mundo. Mas, para isso, a gente tem que estruturar alguns pontos do setor elétrico, para que essa abertura ela ocorra de forma equilibrada e, de fato, agregando benefícios para todos. Porque eu sempre comento que a migração para o consumidor livre ela é boa, mas ela tem que acontecer pelas razões corretas. O consumidor tem que ir para o Mercado Livre para ter mais eficiência, mais flexibilidade de contratos, ter novos serviços, ter liberdade de escolha, mais competitividade e também menores preços. Mas não migrar para ter um subsídio ou para deixar
uma conta que está hoje sendo suportada pelo mercado regulado, como a gente observou muito na conta CR, em que quando iniciou o pagamento, houve uma grande migração, deixando uma conta para o consumidor regulado. A gente entende que essa abertura do mercado ela tem que ser de forma equilibrada. E para isso a gente tem que endereçar alguns pontos. O primeiro que eu já citei é a racionalização dos subsídios. Com isso, tivemos o decreto de 2018 e 2019, com a extinção gradual dos descontos na tarifa, dos incentivos para os consumidores rurais, de água e saneamento, que custavam da ordem de 4 bilhões de reais por ano. Foi proposta uma extinção gradual em 5 anos. Hoje já reduzimos em 40% o percentual de desconto, que são políticas públicas que nós não, dentro do setor elétrico, não cabe ao Ministério definir se ela é adequada ou não. A gente entende que não deve ser custeada pelo consumidor de energia elétrica igual era. Inclusive, temos acordo do TCU nesse sentido, questionando a legalidade e até constitucionalidade desses descontos que não são ligados ao setor elétrico. E ainda a questão dos subsídios, tem um também que, como o Rodrigo Machado colocou, já é discutido há bastante tempo, de lá de 2015, 2016, já se fala nos descontos das fontes incentivadas, mas de fato agora avançamos com uma medida concreta, muito com base no que foi discutido lá no âmbito inicialmente na CP33 e principalmente no 232, que foi aprovado na Comissão de Infraestrutura, que previa um modelo muito parecido com o que propomos na MP 998. A transição que foi prevista, até pegando um pouco o gancho na fala do Rodrigo, foi previsto que até 12 meses, aqueles empreendedores que solicitarem outorga, eles permanecerão com o desconto existente. E que depois de 12 meses, quem solicitar, ele entraria numa nova modalidade, que é o que nós vamos ter que definir, são as diretrizes para valoração dos benefícios ambientais. Eu diria sim que é uma transição, porque é uma questão temporal. Depois de 12 meses, o novo mecanismo que nós vamos estruturar, discutindo com o setor, ele vai ser aplicado para todos os geradores. Entendemos que o modelo atual ele não é eficiente. Não é uma escolha do agente, eu quero ficar no A ou quero ficar no B. É questão temporal. Quem solicitar outorga até 12 meses, permanece no atual. Quem solicitar depois, entra no novo mecanismo. Lembrando que para quem solicitar outorga nos próximos 12 meses, tem um período de 48 meses para entrar em operação para garantir o desconto. Até para que a gente não tenha um pedido de outorga por quem de fato não quer implementar o empreendimento. De fato, para quem solicitar outorga e implementar em 48 meses, que é um prazo adequado, na nossa visão, para a implantação de um empreendimento, especialmente desses de fontes renováveis, depois da emissão da outorga, ele terá o desconto. Mas é uma medida que colocamos para o Congresso avaliar, tanto que ele só terá efeitos práticos depois de 12 meses. O Congresso vai deliberar sobre o tema. Entendemos que era importante colocar esse assunto já na ordem do dia do Congresso por causa do crescimento desses custos para todos os consumidores. É um desconto que hoje, em 2020, custa 4,2 bilhões e cresce da ordem de 500 milhões por ano, 400, 500 milhões por ano. E esses 400 milhões que entram na conta, eles ficam por toda a outorga, 20 anos, 20, 25, 30 anos, a depender da entrada em operação. Por isso entendemos que era importante tratar o quanto antes esse tema da questão dos subsídios. Outro ponto que é muito relacionado à necessidade que precisamos estruturar melhor para termos uma abertura do mercado, que é a questão da alocação eficiente de custos. Hoje, o Mercado Livre já tem uma participação muito significativa na expansão da oferta, diferente de anos atrás. Até um dado que me chamou a atenção quando eu estava na ANEEL, em que a ANEEL é responsável por emitir as outorgas para os empreendimentos do Mercado Livre. Em 2018, foram outorgados da ordem de 500 megawatt de empreendimentos do Mercado Livre. E em 2019, foram mais de 9 gigas de empreendimentos outorgados para o Mercado Livre. Não necessariamente todos vão se concretizar, mas já é um sinal de que o Mercado Livre tem uma parcela significativa na expansão da oferta.
Aí vamos para a questão da confiabilidade. Hoje, essa oferta no Mercado Livre ela acaba se concentrando em fontes solar e eólica, que elas agregam segurança para o sistema, mas elas não são, diria que, suficientes para garantir toda a segurança do atendimento. Nós precisamos das hidrelétricas com reservatórios, precisamos das térmicas, que hoje acabam sendo custeadas pelo mercado regulado, gerando, diria que, um tratamento não isonômico entre os ambientes. Com isso, nós propusemos na MP 998 a questão um instrumento que permite a contratação de reserva de capacidade, que nós vamos utilizar caso seja identificado que o sistema precisa de contratar potência ou capacidade, aí temos um instrumento para contratar como reserva de capacidade. O que não significa que estamos abandonando a solução final, que eu diria que é a separação de lastro-energia. Muito pelo contrário, entendemos que a separação lastro-energia ela é a solução definitiva para o setor, que está em discussão no Congresso, que nós estamos trabalhando para que ela seja aprovada o quanto antes. Então, esse é um ponto importante na questão da modernização. Outro ponto que endereçamos, que ele vai trazer muito mais eficiência para o setor, que é a questão do PLD horário. Que é um tema que já é discutido, eu diria que quase há 20 anos, desde dos estudos do RECEB, já se fala no PLD horário, e agora, de fato, nós vamos implementar. Tivemos a aprovação em 2019 do início do modelo D100 na operação em janeiro de 20, e teremos o PLD horário em janeiro de 2021. Inclusive, foi ratificada essa data na última reunião do CEPAM, ou seja, em 1º de janeiro de 2021, teremos o PLD horário para valer, digamos assim. E isso, sem dúvida, vai trazer viabilidade para novos mecanismos do setor, como sistemas de armazenamento de energia, resposta da demanda e outros produtos, e além de trazer mais eficiência, que o preço ele se aproxima dos custos reais da operação, que eu diria que é uma premissa básica de qualquer mercado que funcione bem, né? Ter um preço fiel aos custos da operação. E a outra premissa básica para o mercado funcionar adequadamente, além do preço, é liquidez. E é um outro ponto que foi endereçado recentemente com a aprovação da lei do GSF. Eu ainda não consegui gravar o número da lei, mas ela foi sancionada recentemente e está em fase de regulamentação pela ANEEL. Inclusive, já foi aberta a consulta pública, teremos um prazo de 30 dias de contribuição, que é uma solução que foi construída não pelo Ministério de Minas e Energia, foi construída a N mãos, o Congresso Nacional com uma participação essencial, os agentes do setor, a agência reguladora. Estou aqui com o Guilherme Velho, que tivemos já diversas discussões sobre a regulamentação do GSF, a solução da judicialização, e a gente espera que no curtíssimo prazo a gente retome a liquidez do GSF, a liquidez no mercado de curto prazo, que contribui, seja para uma geração adicional de energia, ou mesmo para a resposta da demanda que eu coloquei. Que existe um piloto na ANEEL, que um dos motivos por não ter funcionado como a gente espera, era justamente a falta da liquidez e também a ausência do PLD horário. Agora a gente endereça as duas questões. A gente espera que seja um mecanismo que passe a funcionar de forma efetiva, assim como é em diversas partes do mundo. Aí, além dessas medidas, tivemos também a necessidade de tratar os efeitos da pandemia, da MP 950, que a gente tratou, primeiro, com olhar no consumidor, especialmente aquele consumidor de menor renda, que foi a isenção por 3 meses das tarifas de energia. E também a sustentabilidade do setor. Estruturamos a conta Covid, com uma operação de crédito no valor de 15 bilhões, em que garantiu que os contratos do setor fossem cumpridos. Até lembro bem nas discussões iniciais da conta Covid, em que surgem muitas ideias de não, vamos ratear o problema por toda a cadeia, que a princípio poderia ser uma solução mais fácil, mas ela certamente traria consequências negativas para o setor, que afetaria talvez um dos pontos principais, que é a credibilidade do nosso setor. Respeito aos contratos, conseguimos manter o setor funcionando adequadamente, além, naturalmente, de permitir uma postergação para os consumidores no pagamento de tarifas que teriam impactos significativos em 2020, postergando para o momento pós-pandemia, digamos assim.
sabendo da dificuldade econômica criada pela pandemia. Aí, na sequência da MP 950, editamos a MP 998, que eu já até abordei alguns dos temas, como a questão da redução dos subsídios e alocação de custos entre os ambientes regulado e livre, mas também ela tem, até a doutora Maria João chamou ela de mini-reforma, mas eu prefiro chamar de MP do consumidor. Ela é um foco bastante no consumidor, porque ela permite alívios tarifários, como a questão de utilização de recursos de fundos setoriais, recursos que o doutor Rodrigo colocou, recursos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética que não foram utilizados ao longo do histórico de fiscalização da ANEEL. Hoje temos um saldo superior a 4 bilhões de reais. Até respondendo um pouco a questão do Rodrigo, o ministro, inclusive, ele veio da área de pesquisa, trabalhou muito tempo com a área de pesquisa, e para todos aqui no Ministério e no governo, nós temos a convicção de que investir em pesquisa e desenvolvimento e inovação é algo essencial, é prioritário, ainda mais no contexto de transformações tecnológicas pelas quais passamos no setor. Precisamos investir em redes inteligentes, precisamos desenvolver tecnologicamente o nosso setor. Então, uma das premissas para a gente utilizar esse recurso excepcionalmente para enfrentar os impactos da pandemia é não afetar a cadeia de produção, pesquisa e inovação do setor. Então, por isso que a gente propôs usar os recursos que não foram utilizados e aqueles considerando o histórico de utilização, deixando até naturalmente de forma conservadora. Mas não significa que não podemos aprimorar essa proposta no Congresso, porque não prejudicar pesquisa é uma premissa básica. Se entendermos que, de alguma forma, devemos aprimorar para preservar e até incentivar pesquisa, não teremos nenhum problema em avançar. E, inclusive, isso vale, naturalmente, para todos os comandos da medida provisória, né? Temos que buscar, junto ao Congresso, aprimorar o texto. E ainda só para finalizar esse ponto de pesquisa e desenvolvimento, o que nós temos feito é trabalhar na governança dessa aplicação desses recursos. Entendemos que, dado o volume de investimentos, a gente pode e deve buscar meios de aprimorar a governança, talvez uma participação maior do CNPE, temos conversado com o Ministério de Ciência e Tecnologia para buscar formas de fazer uma melhor aplicação desses recursos que resulte em melhores resultados para os consumidores. Mas a importância de P&D e inovação para o Ministério e Eficiência Energética é algo prioritário, de forma não negociável, digamos assim, é uma prioridade absoluta para o setor. E ainda um outro ponto da medida provisória que eu gostaria de destacar é sobre a questão da segurança jurídica no ambiente de comercialização livre, que até um ponto também é um passo essencial para que a gente possa avançar na modernização e na abertura do mercado, que é termos segurança jurídica nas relações comerciais. Por isso a gente estabeleceu um mecanismo que permite o desligamento em caso de não cumprimento com as obrigações setoriais no âmbito da CCE e estabelecendo em lei a figura do comercializador varejista, que já existe na regulação, mas entendemos que, dada a importância que o comercializador varejista, que a gente espera que ele tenha no setor, é importante trazer esse conceito para a lei. Porque, com o comercializador varejista, a gente poderá agregar consumidores de menor porte, que hoje nós temos 85 milhões de consumidores no país. Não seria razoável a gente pensar em 85 milhões de agentes associados na CCE. Falcone até pulou da cadeira, lembrando o tempo dele da CCE. Hoje já temos um número que é elevado, entendemos que a figura do comercializador varejista ou algum outro tipo de agregador de carga, representante, ela é necessária para que a gente possa avançar na abertura do mercado. Então, acho que era basicamente isso. Doutora Maria João, doutor Rodrigo, como fala inicial, sem dúvida teremos oportunidade ainda no debate, mas só antes de devolver a palavra, eu queria novamente reforçar a satisfação de estar aqui conversando com vocês sobre temas tão relevantes para o setor elétrico. Obrigada, secretária. Eu, no início
até fiz o ato falho, falei diretor, né? Porque o Limp já foi diretor também da ANEEL. Mas eu recebo com muita honra ser chamado de diretor. Ossos do ofício. O Falcone, acho que quando ouviu falar dos 85 milhões, resolveu ir embora, né, Falcone? 85 milhões de consumidores na CCE é impossível. Bom, muito obrigada, eu acho que trouxe os pontos principais. Antes de passar para o Guilherme, que certamente tem muitas considerações, eu queria deixar só duas questões para o secretário pensar um pouquinho, baseado até no que foi trazido. Um deles é realmente esse papel da distribuidora nessa transição. Como que o Ministério vê, porque, de fato, a gente conta com um pilar de concorrência num setor modernizado. E essa mini-reforma 1, vamos chamar assim, focada no consumidor, a gente vai esperar a mini-reforma 2 e a 3 até a gente ter a reforma completa. Existe realmente essa visão de liberalizar o mercado, que é muito importante. Como que fica a distribuidora, na visão do Ministério, o que se pensa, e como que fica também a questão dos serviços ancilares. Eu acho muito interessante ligar a questão dos serviços ancilares à valorização dos atributos ambientais, porque a gente fala em ter atributos ambientais, que é muito importante, mas a gente precisa de segurança no sistema. E quem vai fornecer essa segurança são os serviços que a gente hoje não take for granted, como se dizia. E agora acho que também faz sentido pensar neles como um mercado moderno e evoluído. Então, eu gostaria de depois ter essa visão também do secretário aí para tentar passar a visão do Ministério. Mas, para não gastar o tempo, e o Guilherme já está ali quase me matando, Guilherme, a palavra está com você para trazer suas considerações aí pela PIN, né? E aproveitar para a gente entrar depois mais no debate. Obrigada. Guilherme, você tem que ligar o som. Era isso que eu estava checando. Você está me ouvindo bem agora? Ok. Então, inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o secretário de Energia, Rodrigo Limp, cumprimento igualmente e agradeço a Maria Rolim, ao Luiz Falcone, ao Rodrigo Machado, pelo convite para participar dessa reunião. Eu cumprimento também a todos que estão acompanhando esse evento. Eu aproveito para informar que a PIN talvez é a maior associação de geração do Brasil, reunindo usinas de todas as fontes, não é uma associação específica de fonte hidráulica, ou eólica, ou fotovoltaica, ela reúne todos os tipos de fontes, hidráulica, eólica, fotovoltaica, térmica, e dessa forma, o conjunto de associados eles têm uma potência instalada correspondente a 75% da capacidade instalada em todo o país. Pela própria função, né? Em função da área em que a PIN atua, eu vou procurar comentar os temas da medida provisória que têm a maior relevância para a geração e para a comercialização de energia, né? Vamos também, eventualmente, falar sobre algum outro tema, mas vamos dar maior foco a esses dois temas, a essas duas áreas, a de geração e a de comercialização. O primeiro tema que nós vamos abordar, que o secretário também tratou bastante dele, é a questão dos recursos para P&D e para eficiência energética. Nesse tema, nós apresentamos duas contribuições que foram convertidas em emendas. As duas contribuições, a primeira é uma contribuição sobre uma melhor clarificação de que, mesmo com a alocação de parte dos recursos da CDE durante esse período de 2005 para a CDE, né, a alocação dos recursos da CDE, né, durante esse período que vai até 2025, existem 70%, uma parcela de 70% dos recursos de P&D de eficiência energética que continuarão a ser alocados a esses projetos. Ali o comando legal não estava muito claro, porque ele fazia uma referência ao CAPT, então nós achamos melhor fazer uma sugestão do texto para deixar bem claro que 70% dos recursos permanecem alocados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. O outro ponto foi
o estabelecimento de um prazo de carência. Ali estava definido que os projetos que não tivessem sido assinados até 1º de setembro, né, os recursos passariam a ser destinados à CDE. Então, nós estabelecemos um período de carência curto ali, mas uma carência suficiente para que os projetos que estavam sendo finalizados, né, que já estavam em fase de serem ultimados, eles pudessem ser concluídos, né? Isso é importante porque muitos projetos já estão quase finalizando e com aquele corte abrupto em 1º de setembro poderia haver algum problema. O próximo tema que nós vamos conversar é sobre fontes incentivadas. Em relação a fontes incentivadas, nós também fizemos algumas propostas. A primeira foi de estender o prazo de 12 meses, a contar de dia 1º de setembro de 2020, para solicitação de novas outorgas ou ampliações, mantendo o direito ao subsídio no transporte. Nós propusemos que esse prazo seja aumentado para 18 meses. Não que a gente não ache que está na hora realmente de reduzir os incentivos a fontes incentivadas, mas porque a expectativa que se tinha era que fossem 12 meses a partir da aprovação do PLS 232, que se tem uma ideia que venha a ser aprovado em meados do ano que vem. Então, o aumento de 12 para 18 meses é mais ou menos para ficar com efeito semelhante ao que se a aprovação fosse do PLS 232. E também porque, em alguns casos, o prazo de obtenção da outorga, em alguns casos, pode demorar muito. Então, achamos que era mais seguro ter um período um pouquinho maior para a transição, voltando a dizer que nós estamos de acordo que efetivamente exista a redução desses incentivos a fontes incentivadas. Mas, por outro lado, achamos correto manter o prazo de 48 meses para que todas as unidades geradoras vinculadas a essas novas outorgas entrem em operação. Outro ponto também foi da implementação do atributo de benefício ambiental, que é um atributo relacionado à baixa emissão de gases que causam efeito estufa, né? Ao invés de dizer que seria estudado em 12 meses, nós achamos mais interessante que eles estejam efetivamente estudados e prontos para a entrada em vigência daqui a 18 meses, a contar de 1º de setembro. É muito importante que esses atributos ambientais, os benefícios ambientais, se tornem efetivos para que a gente não tenha uma solução de continuidade na expansão dessas fontes que têm excelência ambiental. Aí nós teremos um sincronismo entre o término da vigência da redução do custo do transporte e o início da vigência dos atributos de benefício ambiental. E o ponto definitivo sobre esse tema é a possibilidade que os empreendimentos possuam desconto no transporte, quando acabar esse desconto, ao curso das atuais outorgas em que existe esse desconto, esses empreendimentos se habilitem também a receber os atributos ambientais. Por exemplo, tem alguns empreendimentos em que o benefício na outorga, o benefício do transporte, vai estar acabando daqui a 1 ano, 2 ou 3. A partir daí, como o empreendimento vai estar colaborando para a redução de emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, eles também podem se habilitar a terem direito a esses benefícios. Bem, o próximo tema que nós não apresentamos contribuições, mas que nós gostaríamos de comentar, refere-se à descontratação do CCAR pelas distribuidoras. É um assunto que a PIN tem trabalhado muito, como o secretário falou, é muito frequente que nós procuremos o secretário para apresentar propostas, para conversar. Recentemente, essa foi uma das propostas que nós levamos ao Ministério. E qual é o objetivo e ficamos muito satisfeitos desse assunto ter sido introduzido na medida provisória. Qual é o objetivo da descontratação dos CCARs pelas distribuidoras? Nós entendemos que esse comando legal, né, ele permite desenvolver um mecanismo que vai facultar a descontratação voluntária de energia. É fundamental que seja voluntário. Qualquer descontratação compulsória implicaria em quebra de contrato. Por isso, é fundamental que seja voluntária. Mas eu acho que esse ponto está pacificado e esse dispositivo de descontratação ele permite que eu trabalhe com prazos mais longos.
faça descontratação por períodos de 3 anos, 4 anos, 5 anos ou até mais, prazos muito maiores do que os atuais dispositivos existentes, como, por exemplo, é o caso do MVE, que é o mecanismo de venda de energia. O aumento do prazo ele aumenta a atratividade para os geradores participarem dessa licitação de descontratação. Porque no prazo muito curto, como vai haver muita energia, houve mais contratação de energia do que o mercado vai crescer em função da retração decorrente da Covid, os preços da energia tendem a sofrer uma certa depressão. Mas logo depois eles devem se recuperar. Quando eu facultar ao gerador que ele se descontrate de um CCAR, que ele tem um preço assegurado lá até o final do contrato e opte por ir para vender energia no Mercado Livre, ele vai experimentar talvez uma redução de preço no primeiro momento, mas depois deve haver uma recuperação. Quando eu aumento o prazo de descontratação, eu aumento a atratividade para os geradores. Isso é muito importante. E é importante também possibilitar uma melhor gestão do portfólio de contratos de energia das distribuidoras. Sabe que as distribuidoras compraram energia através de leilões que já aconteceram, leilões a -4 de 2019, leilões a -6 de 2018, de 2019, e elas têm mais energia contratada do que provavelmente o seu mercado vai crescer. Então, é muito importante ensejar esse dispositivo de gestão estratégica do portfólio das distribuidoras, mitigando o impacto da redução da demanda do ACR, que será decorrente da Covid. Então, muito interessante que isso tenha sido colocado na medida provisória, a descontratação do CCAR. Outro ponto importante que a medida provisória estabeleceu é a vedação do subsídio do transporte para fontes incentivadas. Isso era uma crítica que se fazia, que a fonte incentivada se descontratava do ACR e ia se contratar no ACR e passava a ter o benefício de 50% no transporte. Como esse benefício é concedido através da CDE, quem acabava suportando o valor do benefício acabava sendo o próprio mercado regulado. Então, em bom momento, a MP está prevendo a vedação de que fontes incentivadas que se descontratem no ACR, participando desse dispositivo, tenham desconto no transporte quando forem se recontratar no ACL, porque isso levaria a um sobrecusto para os consumidores do ACR. Um outro ponto, que eu gostaria de comentar agora é a questão da contratação da reserva de capacidade. O secretário também tocou nesse ponto, e eu queria fazer algumas considerações sobre ele. Primeiro, o objetivo dessa contratação é permitir equacionar eventuais déficits de potência que sejam previstos após a contratação de energia necessária para o atendimento do mercado. Nós sabemos que nós fazemos leilões de energia para prover as declarações das distribuidoras vinculadas ao seu crescimento de mercado. E, até hoje, nunca tivemos problema de, ao contratar energia, contratar vinculada a essa energia uma potência associada sempre suficiente para atender a demanda máxima do sistema, ou seja, a demanda de potência do sistema. Sempre aconteceu dessa forma. Sucede que, com a contratação cada vez mais intensiva de fontes como eólica e fotovoltaica, que são fontes que têm uma baixa potência, muitas virtudes, mas tem uma baixa potência associada. A gente sabe que a eólica ela não garante aquela potência o tempo todo, ela não é uma fonte despachada. A fotovoltaica também pode ter problemas de potência. Então, quando essas fontes começam a crescer muito na matriz, a oferta de potência associada à contratação de energia cai. E isso pode nos levar a uma insuficiência de potência para atender a demanda máxima do sistema. Por decorrência disso, em bom momento, mais uma vez, o Ministério colocou esse comando de contratação de reserva de capacidade exatamente para poder permitir prover qualquer risco de déficit de potência. Nossa visão, essa contratação deve ser feita por disponibilidade, sem a comercialização de energia associada. Ou seja, eu devo contratar potência através da reserva, contratar ela por disponibilidade, onde a receita do provedor dessas usinas é exatamente torná-las disponíveis para quando o operador precisar despachar a usina para atender a demanda de potência do sistema, todavia, sem a venda de energia associada. E é fácil de explicar por quê.
Se eu vender energia associada, como eu já contratei no leilão de energia toda a energia que o sistema precisa, eu vou estar fazendo uma sobreoferta de energia. E sobreoferta de energia vai gerar um desequilíbrio estrutural no mercado, onde eu vou ter mais oferta do que demanda, com a possibilidade da depressão do valor da energia e o comprometimento de todos os ativos de geração e um desestímulo à expansão futura. Então, na nossa visão, as usinas que vão ficar na reserva de capacidade não devem comercializar energia associada. Ademais, se isso fosse feito, eu geraria um agravamento do deslocamento do MRE, porque elas teriam que gerar também energia, mesmo quando não fosse demandado potência, e eu ia deslocar cada vez mais o MRE. A energia que vier a ser gerada, no momento que a potência for demandada, naqueles momentos específicos, ela deve ser liquidada no mercado de curto prazo, como acontece normalmente com a geração de reserva. Outra vantagem da contratação através da reserva é permitir a correta alocação dos custos a todos os consumidores do ACR e do ACL, na proporção dos seus consumos. E é assim que deve ocorrer com todos os produtos que objetivam atender necessidades sistêmicas. Um produto como esse, que é déficit de potência, que é provimento de potência, é uma necessidade sistêmica e não pode ser suportado só pelos consumidores regulados. Então, em bom momento, ao alocar essa questão na reserva, eu permito que todos os consumidores, eu faço com que todos os consumidores compartilhem dos custos necessários. É muito importante também, nesse tema, facultar que os empreendimentos existentes participem da oferta para reserva de capacidade. Nós sabemos que nos próximos 4 anos nós vamos ter cerca de 5 mil megawatts de potência térmica sendo descontratada. É claro que entre essas usinas tem usinas de CVO muito alto, que eventualmente, se tiverem interesse de continuar no sistema, precisariam fazer um retrofit, mas nós temos muitas usinas semi-novas e muito competitivas. É fundamental que essas usinas possam participar dos leilões que vão ser organizados para contratar essa reserva de capacidade, porque elas podem ofertar preços muito melhores para os consumidores do que usinas novas. Então, que se faça uma competição aberta, onde as usinas existentes possam também participar. Vale lembrar também que, como o secretário Rodrigo comentou, esse é um dispositivo transitório. Ele não substitui o dispositivo permanente que vai se dar pela contratação de lastro de capacidade ao longo da implantação da separação de lastro e energia. A gente sabe que a separação de lastro e energia é uma das grandes prioridades da modernização, que ela vai inevitavelmente acontecer, e quando eu tiver as contratações de lastro, tanto de energia ou de produção, quanto de capacidade devidamente regulamentadas e implementadas, essa questão de reserva de capacidade deixa de ser necessária, porque o lastro de capacidade vai prover a necessidade de potência do sistema. Eu comento também rapidamente a questão dos aperfeiçoamentos que a MP trouxe para a CCE, trouxe para a comercialização de energia. Ali está muito bem definida as hipóteses de desligamento dos participantes da Câmara, em que condições eles poderão ser desligados. Também está muito bem definida a condição da suspensão do fornecimento da carga dos consumidores desligados, tratada a questão da inadimplência e também todo o regramento, mais uma vez repetido, um ponto que o secretário também já colocou, é a questão do regramento da representação dos consumidores varejistas, por agentes varejistas. Como foi comentado aqui, é fundamental que eu tenha comercializadores varejistas, porque vai ser impossível que a CCE tenha diretamente filiado à Câmara todos os consumidores que progressivamente vão compor o Mercado Livre. Bem, por derradeiro, para tentar ficar dentro do meu tempo, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre a usina nuclear de Angra 3, que é um dos comandos da medida provisória. É fundamental que nós consigamos concluir essa usina, uma usina que já demandou muitos recursos e que vem tendo um trabalho meritório e notável de conservação dos componentes. Quem visita a usina verifica o trabalho inacreditavelmente meticuloso que é feito para que todos os equipamentos e todos os materiais que já foram fornecidos à usina se mantenham em perfeito estado para fazer a montagem eletromecânica. Estão lá, precisam ser concluídos e nós defendemos, sem dúvida, essa conclusão. Todavia, nós julgamos que o empreendimento pode ser viabilizado sem sua contratação para reserva.
Por que nós temos restrição para contratar para reserva? Uma usina como essa, não só qualquer usina nuclear, em função do custo muito baixo de operação do OPEX, o combustível muito barato, ela opera na base do sistema, ela opera praticamente com a sua potência nominal o tempo todo. E, nesse sentido, eu ia ter 1.400 megawatts gerando energia o tempo todo sem gerar lastro para carga. Quando eu não gero lastro para carga, o que acontece? Eu tenho que contratar outras usinas para gerar lastro para carga e ainda coloco uma usina como essa, com 1.400 megawatts, operando na base, operando o dia inteiro, junto com aquelas que estão gerando lastro para carga. Qual é a fonte que acomoda a geração e a carga, a geração e o consumo? É a fonte hidráulica. Então, eu ia ter o MRE profundamente deslocado, não só pelas usinas que eu contratei para a expansão da carga, como também por essa usina adicional. É claro que eu nunca vou gerar mais do que a carga, mas quem vai ter que recolher a geração para permitir que a Angra gere na base são as usinas hidrelétricas, com um fortíssimo agravamento do deslocamento hidrológico do MRE. Nesse sentido, nós sugerimos, né, que a usina de Angra seja de fato concluída, porém não para compor a reserva. A diferença do que eu me referi anteriormente, as usinas são despacháveis, só rodam quando é meritoriamente necessário. Uma usina nuclear ela roda na base. Então, nós entendemos que, alternativamente à contratação como reserva, pode ser utilizada uma solução em que a usina aloque a sua garantia física e seus custos diretamente a todos os consumidores, né, dos dois ambientes, livre e regulado, proporcionalmente aos seus consumos. Nós já temos outras soluções desse tipo, né? Algumas alocando em parte do mercado, como é o caso da usina do Itaipu, que só aloca no mercado regulado do Sudeste e do Sul. Nós temos outros casos onde você tem uma alocação mais ampla e nós entendemos que para a Angra 3 o ideal seria viabilizar essa usina com a tarifa que seja necessária, alocando a todos os consumidores, porém fora da reserva, gerando lastro, as cargas e, com isso, evitando a contratação de mais usinas e mais deslocamento para o MRE. Bem, eu também vou ficar por aqui no momento e, ao longo da reunião, a gente pode continuar a conversar. Muito obrigado. Então. Obrigada, Guilherme. Acho que você pontuou bem detalhadamente todos os pontos interessantes da medida. Acho que a gente até precisa de bastante tempo, né, para passar por todos. Eu destacaria aqui, e aí para o secretário também avaliar, a questão muito interessante do problema da sobrecontratação, que não fossem medidas temporárias, né, mas um mecanismo efetivo de flexibilidade no mercado que a gente pretende mais competitivo. Acho que a gente está em boa hora de abordar isso. E achei muito interessante se falar também do MRE, porque, afinal de contas, parece-me, às vezes, que tentamos encaixar o mundo no MRE, quando, na verdade, talvez a gente precise mudar o MRE. Gostaria de saber um pouco também a opinião do secretário. Mas antes, claro, vou passar para o Falcone, que agora acho que o Falcone vai, sua vez, de fazer as considerações. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez, né, Marajão, Rodrigo, obrigado. Cumprimentar em especial o secretário Guilherme. Acho que fizeram um apanhado muito rico, né, muito completo aí da medida provisória. Então, também em razão do tempo, vou me ater a alguns pontos aqui, alguns poucos destaques, para a gente poder subsidiar depois uma nova fala e algumas perguntas. Acho que essa medida provisória, né, no meu entender, e na avaliação que a gente tem visto por aí, realmente ela é muito promissora, né? Ela realmente foi um emprego muito grande para o setor de energia. Acho que, como o secretário Limp comentou, ela é uma medida provisória do consumidor porque ela ataca um problema estrutural, né, do setor, basicamente, né, esse aumento de tarifa, algumas condições que estão dentro da situação regulatória hoje, que acabam implicando um aumento do custo para esse consumidor. E a hora que vai discutir temas, né, que são árduos, como subsídio e tudo mais, ela ataca isso de forma direta. Então, acho que tem um benefício aqui em atacar um tema de forma direta, em propor uma transição. O Guilherme trouxe aqui, talvez a gente possa fazer uma transição mais suave, considerando as expectativas do PLS 232 e assim por diante. Mas fato é que já é uma voz única quase, né, que a gente realmente precisa atacar subsídio, precisa conseguir alocar melhor os custos em quem
produz e em quem de fato tem que ser alocado o custo. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. Outra coisa que eu queria destacar dessa medida provisória é que, de certa forma, ela também promove aí uma série de inovações regulatórias, acho que por isso o termo mini-reforma, para quem acompanha o setor de energia sabe que muita coisa de base que é necessária para que a gente tenha, né, a abertura de mercado que o secretário comentou, que funcione na prática uma diminuição de tensão para que nós tenhamos consumidores livres, mais consumidores livres no mercado, foi atacado nessa medida provisória. A necessidade de você ter de forma robusta, de forma juridicamente robusta, as medidas a serem adotadas em caso de inadimplência, né, como adotar o corte de conhecimento, trazer essa discussão, que já existia, sim, do ponto de vista regulatório, mas trazer ela para a lei, dá uma segurança jurídica muito importante e realmente representa aí base para a gente conseguir alçar, né, outros voos. Eu acho que nesse sentido ela é muito, muito relevante. Depois, um outro ponto que até o Guilherme colocou, eu também tinha anotado aqui para comentar, essa questão da energia nova, né, na reserva de capacidade, se a gente realmente deve ficar só atrelado a esse mecanismo, deve estar atrelado só à energia nova, né? Acho que há uma possibilidade de interpretação lá do texto do decreto que isso seria só aplicável aos novos empreendimentos. E concordo em gênero, número e grau com o que o Guilherme comentou. De fato, a gente tem que buscar fazer alocações aí que sejam mais benéficas, né, do ponto de vista do sistema como um todo. E por que não, né, já utilizar as usinas que são existentes para prover uma reserva de capacidade ou para prover outros tipos de serviços ancilares ou qualquer outro serviço que traga um benefício sistêmico, né? Acho que são ajustes e melhorias e contribuições que realmente vão ao encontro, né, daquilo que a gente busca no setor, que é um setor mais sustentável. E eu acho que essa avaliação seria muito, muito rica. Depois, tem algumas coisas da medida provisória, né, que também aqui é um ponto interessante, que resolvem questões históricas, nos parecem menores do ponto de vista de grande, né, comercialização de energia elétrica ou de grandes questões setoriais. O Guilherme falou de Angra, né, um problema ou uma questão que se arrasta há muitos anos e precisa ter uma solução, mas busa, né? Os bens da União lá sob administração, a medida provisória enfrenta um tema que, pelo menos desde a década de 70, é um problema e precisa ser equacionado, né? Então, a capacidade e a condição de você criar uma regulamentação e poder dar um tratamento efetivo para esses bens mostra, né, uma condição de realmente estar buscando uma simplificação, um aumento aí das condições de atuação dentro do mercado. E com essa parte de simplificação que eu acho que a gente deveria continuar se atendo e buscar agora, né, a discussão está no âmbito do Congresso, e buscar também continuar esse caminho, né? De fato, a gente tem um setor que tem ficado, né, nos últimos anos, cada vez mais complexo. Isso não significa que a gente tenha ficado mais eficiente, né? Mas significa que a gente muitas vezes tem aumentado só o custo de transação, né? E quando a gente falou aqui, acho que todos que me precederam comentaram, né, de você ter lá dos 10 mil agentes que a Câmara tem, se você pular para 100 mil agentes, você não está aumentando a eficiência nem da CCE e nem da operação desses agentes, né? Você está aumentando, na verdade, a complexidade de atuação, que não faz o menor sentido um consumidor de pequeno porte ter a mesma regra, a mesma estrutura, né, a mesma complexidade de atuação que um gerador, que um transmissor, que um consumidor de muito grande porte. A hora que a gente consegue estratificar isso dentro do setor, a gente ganha não só velocidade, mas ganha profundidade, ganha aí mais estabilidade dentro do setor. Então, particularmente, são pontos que vejo muito claramente aqui nessa medida provisória. Acho que ela realmente é muito positiva. Naturalmente, tem pontos de ajuste, né? Eu concordo aí com vários pontos que o Guilherme comentou, acho que são muito, muito importantes. Esse da energia nova, por exemplo, é um que eu realmente destaco aqui,
mas ela traz aí grandes insights e grandes condições de se preparar a base do setor para outros voos, né? Hoje, os mercados, não só o mercado de energia, tem muito olhado qual é a influência ambiental dentro das corporações, dentro das condições de mercado financeiro. Se o mercado financeiro está olhando já as condições ambientais, né, para um fundo emprestar dinheiro para uma empresa ou não, imagina quando a gente chega num setor, né, que trabalha essencialmente, né, colado aqui com o meio ambiente. Como que a gente tem que, de fato, olhar isso? Então, mecanismos como a possibilidade de se criar um mercado de valoração, né, que venha substituir um subsídio de fonte incentivada, mas que a gente vá valorar o real atributo de todas as fontes, e aí olhando isso no positivo, né, como que ela agrega e como que eu vou colocar algo para que a gente possa potencializar esse a mais que ela traz. Realmente, acho que são tendências e são iniciativas bastante positivas. Então, na minha fala aqui, acho que basicamente é isso. Fico muito contente com os itens, né, principais que foram aqui tratados nessa medida provisória. Existem a necessidade de alguns pontos e ajustes, mas se a gente for olhar o todo, né, realmente acho que está bastante positivo na minha leitura. Mas, João, é isso. Acho que a gente podia passar aí para algumas perguntas, né? A gente já tem algumas provocações. Vamos em frente. Obrigada, Falcone. Obrigada também pelo tempo. Secretário, acho que tem muitas coisas na mesa, né? Mas o sentimento, né, o feeling, essa medida é positiva, que prepara a estrada, sim, para o caminho da modernização, por isso fizemos esse link, mas deixamos aí vários pontos que eu vou passar para comentar e depois trazer mais algumas questões. E começando até querendo saber como está o acompanhamento dessa medida junto, né, ao Congresso, para a gente saber. Ela é só uma medida provisória, o que vem depois, né? Não, obrigado, Maria João. Ponderações e provocações super interessantes, sua, do Falcone, do Guilherme Velho. Muitas delas eu acho que a gente tem espaço para endereçar na medida provisória. Agora, o trabalho de andamento, a gente tem buscado conversar com parlamentares, alguns, primeiramente, aqueles que têm mais contato com o setor elétrico, e também buscar conversar com todos de forma geral, apresentar a importância, os pontos positivos da medida provisória, a importância dela ser convertida em lei. É uma medida que tem muitas emendas, são 205 emendas, ou seja, sem dúvida teremos um debate intenso no Congresso, desde a medida provisória 579 no setor elétrico, essa é a medida que mais tem emendas, ou seja, temos muitos pontos a discutir e, sem dúvida, pontos a aprimorar. Só resgatando o primeiro ponto que você colocou sobre o papel da distribuidora, acredito que tudo que a gente pensa em inovação tecnológica, modernização, abertura de mercado, a gente parte de uma necessidade de termos o serviço de rede funcionando de forma adequada, tanto na transmissão e principalmente na distribuição, que é aquele que tem um contato direto com o consumidor, que é aquele que vai permitir o desenvolvimento das novas tecnologias, como a geração distribuída, os veículos elétricos, o sistema de armazenamento. Então, é essencial que a gente tenha um ambiente em que a distribuidora trate a atividade dela. O que é a atividade dela? Típica da distribuição em um horizonte que a gente vê uma abertura de mercado, um mercado mais livre. Não é comercializar energia, é prestar o serviço do fio. Esse é um caminho que a gente tem que perseguir, que é separar o fio da energia. Hoje a distribuidora tem muitos riscos associados à compra da energia, tem que fazer a gestão do portfólio da distribuidora, que foi um modelo muito importante lá quando foi criado, teve o seu sucesso, mas acreditamos que hoje a gente precisa avançar, até o ponto que o Guilherme colocou. A gente sempre contratou energia nos leilões e a potência sempre veio a reboque da contratação da energia. Pode ser que no atual cenário a gente não consiga mais sucesso se permanecermos nessa estratégia. Por isso que a gente tem que avaliar instrumentos para contratar potência ou capacidade, que é exatamente isso que a medida provisória endereçou. Aí o ponto de Angra 3 que o Guilherme colocou é um ponto super relevante. Nós temos que buscar que a Angra 3 não gere esse deslocamento no MRE, deslocamento hidrelétrico dos geradores, que uma usina gerando na base, sem lastro, gerando o tempo todo, na base naturalmente gera o tempo todo, mas uma potência elevada
e sem um laço de comercialização, naturalmente ela tem impacto sobre o MRE, que não tem o mesmo impacto de uma usina que é contratada por capacidade, que era despachada segundo a ordem de mérito. Um ponto bom e bem importante que o Guilherme colocou. Ainda um gancho na fala do Falcone, que eu achei bem interessante, da complexidade do setor. E que com os avanços tecnológicos, a participação maior do consumidor, a tendência é que o setor elétrico ele vai se tornar cada vez mais complexo. O setor elétrico, historicamente, ele sempre foi radial, muito comportado, geração, transmissão, distribuição, e o consumidor, basicamente, consumia energia e pagava a conta. Hoje não, hoje o consumidor faz a gestão da demanda, ele produz a própria energia, ele responde, quando é em grande escala, podendo entrar ou fora da ordem de mérito, ou dentro da ordem de mérito, mas ele atua na otimização dos recursos energéticos. E quando a gente vê um ambiente ficando cada vez mais complexo, a gente que está aqui do lado do poder público, a gente não pode cair naquela tentação de achar, não, é tão complexo, eu tenho a solução, eu vou definir a solução, como que vai funcionar o setor. Ao contrário, a gente tem que criar mecanismos para que o mercado encontre soluções. Nós temos que eliminar barreiras e criar condições, naturalmente, para que a atuação dos agentes garanta segurança energética e competitividade com benefícios para os consumidores. Não a gente entender que todas as soluções têm que ser definidas de forma centralizada. E isso vai muito em linha com a questão de eliminar barreiras, com a sugestão do Guilherme e do Falcone na questão da reserva de capacidade, empreendimentos novos e velhos. De fato, o texto cita a palavra novos, que talvez até gere interpretação pela sequência do texto, mas o conceito, se o operador, o planejador, identificar que precisamos contratar capacidade, não faz diferença se é um empreendimento novo ou se é um velho que já terminou o contrato. A gente quer aquele serviço sendo prestado. E isso também serve para a questão da valoração dos atributos. Os serviços ancilares que você colocou, o Falcone colocou também, que a gente tem que definir, colocar todos no mesmo, nivelar o campo de jogo, digamos assim. Definir os atributos, valorar os atributos adequados de cada fonte, considerando atributos ambientais e também de segurança no fornecimento, serviços como serviços ancilares e outros serviços inércia. Isso, nós temos que caminhar para valorar esses atributos e deixar o mercado encontrar as melhores soluções. Cabe a gente fazer um desenho de mercado que permita o mercado encontrar soluções. Foi citado o exemplo da eólica, que não tem a despachabilidade. A gente tem que criar mecanismo que se faça um empreendimento híbrido, eólico solar ou solar com baterias. A gente tem que criar meios que o setor agregue esses avanços tecnológicos, trazendo benefícios para a operação e para os consumidores com menores custos naturalmente. Então, não sei se eu passei por todas as preocupações, as ponderações e provocações, mas acredito que sim, de forma... Claro que todos esses temas demandariam talvez um webinar específico para cada um deles, né? Mas passando de forma geral, acho que seria isso. Verdade, a gente não tem tempo para todos eles, dá vontade de perguntar muitas coisas mesmo, né? O que eu tenho muito interesse em a gente sempre abordar o MRE, na minha visão, é um mecanismo que teve uma importância muito grande no setor, né? Mas ele talvez já não esteja mais adequado à nossa realidade hoje. Mas vamos aproveitar só um pouquinho mais, eu queria talvez passar para o Falcone ou para o Guilherme, dar mais uma oportunidade, Guilherme, se você tem alguma pergunta, ou Falcone, se você quer fazer alguma pergunta também, seria interessante. Pergunta para o secretário? Como você quiser, secretário, temos mais alguns minutos. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que o resultado dessa medida provisória é mais do que bom, muito bom. Acho que aí se usou há pouco a expressão se ela pode ser chamada de uma mini-reforma. Não sei se ela é uma mini-reforma, mas ela já lança aí uma série de comandos na linha da modernização. Aqueles comandos que, no meu entendimento, foram pensados como sendo os mais urgentes.
É claro que nós todos queremos que o PLS 232 seja aprovado, mas, como diz o ministro Bento, o Congresso, o Legislativo tem seu próprio tempo. Então, a medida provisória buscou acelerar algumas coisas que são mais urgentes. E aí eu citaria, por exemplo, essa questão da progressiva redução dos subsídios às fontes incentivadas, totalmente dentro do contexto do PLS 232 e no caminho da modernidade, a contratação da capacidade para se equacionar a questão do risco de déficit de potência, que é uma decorrência da própria mudança da matriz, o aperfeiçoamento da comercialização e da regulamentação da CCE. Todos esses pontos podemos até designar de uma mini-reforma, mas certamente são pontos que já adentram ao escopo da modernização. Queria também comentar que o secretário fez uma alusão que é pertinente. Se nós olharmos ali dentro do texto da medida provisória, não está de forma nenhuma vedada a possibilidade que fontes existentes participem da contratação da reserva de capacidade. O que tem é que, por coincidência, dentro do mesmo artigo, existe um artigo antigo que fala assim que, num contexto de responsabilidade de planejamento que é atribuída ao Ministério, enfim, ao governo, que o governo deve identificar toda a necessidade de energia e de potência necessária para pleno atendimento do mercado, bem como a identificação da lista de novos empreendimentos que possam ser necessários para prover o atendimento dessas necessidades. Isso não quer dizer que está se dizendo que está vedada a possibilidade de fontes, usinas existentes, participar da contratação de reserva. Só porque foi, como ele falou, o texto pode até gerar essa interpretação, porque está dentro do mesmo artigo. Eu acho que é um parágrafo, só complementando esse comando da função de planejamento do governo, incluindo a reserva de capacidade junto com a energia nesse contexto, essa visão aí pode gerar essa interpretação, mas concordo com ele que não é isso que está dito ali, não existe nenhuma vedação a que fontes existentes não possam participar dos leilões de expansão de capacidade, né? Nesse momento era isso. Depois também gostaria de falar um pouco mais, se houver oportunidade, sobre subsídios, sobre encargos, mas gostaria agora de ouvir o Falcone também. Pessoal, rapidamente aqui, acho que temos aqui duas perguntas, né? Que acho que vale a pena. Tem uma pergunta aqui do Giovânio sobre a questão das centrais geradoras, né? Se elas já outorgadas, se é necessário que elas entrem em operação nos 48 meses, se esse prazo é válido para as usinas que já estão em operação ou só para as novas, né? E aí, assim, na minha interpretação, menos que o Limp e o Guilherme tenham uma posição diferente, né? Mas, na minha interpretação, a medida provisória é explícita ao dizer que é só para as novas, né? Só para os novos empreendimentos, né? Acho que tem lá uma disposição bem preto no branco, né? Bem clara, que a gente está falando dos novos empreendimentos. E depois tem uma outra pergunta aqui, que essa acho que interessa bem ao Guilherme, mas seria muito bom ouvir também o secretário, que é sobre o MRE, né? Se ele é interessante, se ele não é interessante do ponto de vista da modernização. E já particularmente deixando aqui minha opinião também, que acho que o MRE, sim, ele é uma estrutura bastante importante para o setor, acho que ele agrega, né, de forma bastante importante as usinas hidráulicas. Agora, ele não pode resolver todos os problemas do setor, ele tem que estar integrado, né, entre outras formas aí também, não só de se gerar, mas também de se tratar aí como alocar esses recursos setoriais. Particularmente, a minha visão é que a MRE tem bastante espaço, sim, dentro da modernização. Talvez ele mereça alguns ajustes, né? Tem algumas consultas públicas na ANEEL que estão aí oportunizando algumas melhorias que particularmente acho que faz sentido, alocação de secundária e outros pontos, mas ele como estrutura de compartilhamento de risco
acho que é um aprendizado, uma história interessante aqui para o país. E, só que ela é bem aplicável para os hidrelétricos, né? Talvez a gente precise ter aí outros mecanismos de integração, como o Olympe comentou aí, que permitam uma simbiose melhor entre outras fontes e aí a gente ter outras integrações. Acho que é isso, mas acho que gostaria de ouvir vocês e até em virtude do tempo, a gente já estourou um pouquinho o tempo aqui, já faço dessa aqui uma consideração final de agradecimento aqui a todos, tá? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Falcone. Só para também eu explicar, eu acho o MRE essencial, mas acho que o Falcone tocou no ponto e a gente gostaria de ouvir um pouco mesmo, porque ele tem um papel, tem um papel, mas talvez ele foi envolvendo outros riscos que a gente sabe que sempre haverão. Talvez a gente precise de outros mecanismos. E eu também compartilho a posição que, como a medida provisória fala que se aplica o prazo para os novos e como, digamos assim, é uma restrição de direito, é uma limitação do exercício de direito, eu acho que ela tende a ser interpretada bem restritivamente. Portanto, não sei a opinião, estou falando até antes, mas compartilho da opinião aqui do Falcone. Secretário, por favor, para a gente não estourar mais o tempo. Não, obrigado. Importantes perguntas até para esclarecer. A questão da outorga, concordo com o que foi falado. Para quem já tem outorga, nada muda, né? São para as novos pedidos de outorga. É o princípio da segurança jurídica. A gente criar uma restrição para quem já tem outorga, que foi emitida quando não tinha esse requisito, sem dúvida, não seria adequado na nossa opinião. Em termos jurídicos, eu não jamais ousarei discordar da doutora Maria João. E sobre a questão da capacidade, essa questão de novos existentes, o termo novos ali gera esse entendimento. Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, no aprimoramento do texto, temos emendas nesse sentido, até para evitar que tenha essa dúvida, né? O texto tem que ser claro. De fato, usou-se o texto anterior, mas acho que temos espaço para aprimorar, e assim que definido o relator, a nossa análise vai ser no sentido, a nossa proposta vai ser no sentido de aprimorar o texto nesse sentido. E a questão do MRE, o MRE sem dúvida rende mais de um webinar específico só para discutir MRE. Mas o MRE, eu diria que ele foi construído assim e ainda tem essa função, é ele que permite que o despacho seja centralizado, né? Que sejam otimizados os recursos para que os geradores hidrelétricos possam aí compartilhar o risco ele não diminui o risco da geração hidráulica, ele compartilha dentre os geradores do MRE. Eu entendo que ele ainda tem uma importância, mas que temos que aprimorar, até porque quando ele foi pensado, nossa matriz era completamente diferente, não tínhamos essa quantidade de empreendimentos contratados como energia de reserva que geram independente de despacho, como no caso da eólica e solar, que acabam afetando. Tivemos outros pontos que já foram tratados na lei, como a questão de antecipação de garantia física, restrições de transmissão. Entendo que o MRL precisa, sim, ser aprimorado. E muitas coisas já foram feitas. Quando a gente pega a agenda regulatória da ANEEL, tem ali vários caminhos para serem tratados. A questão de investimento turbinável é um ponto que tem que ser avaliado dentro do MRE, mas eu não concordo que ele ainda é uma ferramenta importante, um mecanismo importante dentro do nosso arcabouço do setor. Então, acho que eram basicamente essas as respostas para as últimas perguntas, e acredito que essas são as considerações finais. Então, já aproveito para agradecer novamente a oportunidade, a satisfação de estar aqui apresentando o ponto de vista do Ministério sobre a medida provisória e a reforma do setor. Agora, vamos trabalhar junto com o Congresso Nacional para termos um texto aprovado, aprimorado, onde o Congresso entender adequado, preservando, eu diria que o princípio da medida provisória, né? O equilíbrio entre os pontos, que apesar de ser uma medida muito extensa, com vários tópicos, muitos deles têm uma relação indireta entre eles. A questão de aporte de recursos na CDE, com a questão das tarifas do norte, a redução dos subsídios, acaba que se você... os aprimoramentos têm que preservar esse equilíbrio que hoje existe.
E a gente tem, ainda já pensando no D+1 da medida provisória, temos que continuar trabalhando, voltar a trabalhar com 232, a questão do lastro de energia, o mercado livre, buscar reduzir os requisitos para o futuro, quando tivermos equacionado essas questões estruturais do setor necessárias. Temos o projeto de capitalização da Eletrobras, que é um projeto super importante, prioritário para o governo, ou seja, a pauta não é pequena. Acredito que avançamos bastante, acho que entregamos pontos importantes no setor elétrico, que eu coloquei no início da fala, mas temos ainda bastante a avançar para chegarmos onde a gente quer no setor, que é um setor mais eficiente, competitivo, e que principalmente traga benefícios para os consumidores de energia. Então, muito obrigado a todos, desejo uma boa tarde. Muito obrigada, eu vou finalizar, agradecer demais o secretário pelo tempo, Guilherme pela excelente exposição e pontuação, o Rodrigo Machado, que teve que deixar, Falcone, e agradecer a todos que estão nos assistindo aí em nome da comissão da OAB e também do IBDE. Muito obrigada, foi excelente. Aqui eu já estou no meu final de dia, se não ofereci um café para vocês. Eu estou em Lisboa, agora eu já vou jantar, não tem mais café. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente.